Presidente, qual é a ordem de inscrições? Só sobre o calendário da semana que vem ainda. Pois não. Vossa Excelência falou, se não for prorrogado, falou sobre o relatório. Isso. Quando seria apresentado? Na quarta-feira, Excelência. Na quarta-feira. Tá? Gente, o senhor pode declinar a lista de inscritos? Posso. Deputada Adriana Ventura, Eduardo Girão, Luiz Lima, Evaí de Melo, Rogério Corrêa, Dorinaldo Malafaia e Coronel Crisóstomo, inscritos até agora. Marcel Van Hatten, Isalci Lucas, então, Lindbergh Farias, deputado Maurício Marcon. Vai fazendo o sinal, Duarte Júnior, o pessoal vai, da secretaria vai. E a gente vai dando a palavra. Deputada Adriana Ventura, por favor. Obrigada, presidente. Presidente, assim, o que está acontecendo aqui é muito grave. Essa CPMI está chegando perto da verdade. E é incrível como tem gente desesperada para encerrar os trabalhos dessa CPMI. É assustador. A base do governo não tem o menor interesse na prorrogação. E não é por acaso. Silêncio, por favor. Por gentileza. Pode restituir meu tempo, presidente, por Posso, favor? Excelência. Só um minutinho, por favor. Não. Deputada Adriana Ventura, pode restituir o tempo a parlamentar. Muito obrigada, presidente. Não, na verdade eu estava comentando que o que está acontecendo aqui é muitíssimo grave. E toda vez que a gente chega perto da verdade, aumenta o número de desesperados para encerrar essa CPMI. A base do governo toda não tem o menor interesse na prorrogação e não é por acaso. Cada nova informação revela um novo esquema e isso realmente assusta. E o que mais assusta é que a gente não vê por parte do presidente Davi Alcolumbre assim, intenção de prorrogação. Isso inclusive eu quero informar a todos os colegas dessa comissão que eu fui pessoalmente entregar para o senador Davi Alcolumbre o ofício que foi assinado por todos, menos pela base do governo. Nenhum deputado do governo Lula assinou pedido de prorrogação, porque eles não querem prorrogar, quero deixar isso bem claro. E eu entreguei em mãos para ele, né? E eu até perguntei, ele falou que estava pensando. Eu estou aguardando ele pensar e espero que ele pense com cabeça de presidente do Congresso Nacional que representa o povo. Agora, a decisão está nas mãos do ministro André Mendonça e a gente não está falando de um caso isolado, a gente está falando de um sistema que envolve outros escândalos. E olha, gente, outros escândalos do sistema. Olha só, sistema que conecta o escândalo do INSS ao Banco Master, senador Jacques Wagner, olha aqui, gente, 11 milhões de reais para a empresa da nora do Jacques Wagner, que é líder do governo Lula. E a gente não está falando de qualquer serviço, a gente está falando de expansão de crédito consignado. É gravíssimo. Olha o caso da Roberta Luxinger, amiga do Lulinha, né, que recebeu 4 milhões de empresários em licitação de educação e de saúde. Então essa CPMI precisa ser prorrogada. Quem quiser interromper porque quer proteger bandido, porque das duas uma, quem não quer a prorrogação ou é corrupto, ou é conivente, ou é cúmplice. Então eu faço um apelo aqui que não prevaleça o silêncio, que prevaleça a verdade. Obrigada, presidente. Obrigado, Excelência. Senador Eduardo Girão. Obrigado, presidente. Ilustre em nome do Ceará. Obrigado, querido. Em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com todos dessa comissão pela lambança que aconteceu aqui ontem, na segunda-feira. Aliás, ontem, sobre o caso da banqueira, da Leila Pereira. Aquilo foi um desrespeito a todos nós. Tanto dela, que já tinha remarcado outras vezes, ministro Flávio Dino tinha dito para vir, combinou data, quanto do ministro Gilmar Mendes, que deu essa decisão para ela sequer dar as caras aqui. Então, mais uma decisão esdrúxula do Supremo sabotando essa comissão parlamentar de inquérito. Não vale mais de nada, comissão parlamentar. Mas a gente resiste, porque a gente defende a Constituição. Quando está chegando em gente poderosa, deputada Adriana, começa isso. Chegou no Lulinha, chegou no Frei Chico, aí começou a polvorosa. Chegou em banqueiro, a tropa de choque do governo Lula blindando todos. O STF também. Então é o seguinte, presidente, foram 13 pessoas presas até agora, a partir do momento que essa CPMI jogou luz. Você imagina o que vai vir? Nós precisamos continuar. Esqueça, tira o cavalinho da chuva, deputada Adriana, que desculpa,
o Davi Alcolumbre não vai prorrogar. Ontem, olhando nos olhos dele, eu disse, eu não vou cobrar mais, que a gente não é palhaço. Eu cheguei para ele e disse, já entramos tanto no STF pelo Banco Master, pela CPMI do Banco Master, como pela CPMI do INSS. A nossa esperança, a esperança do Brasil está no ministro André Mendonça para a prorrogação imediata, para que a gente possa passar o Brasil a limpo, como disse o presidente, no roubo de órfãos, deficientes, viúvas, aposentados do Brasil, lesados, milhões deles em bilhões de reais. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Carlos Viana. Presidente Carlos Viana, por que as pessoas não estão vindo mais aqui? Elas estão com medo. Porque o senhor e o relator, Alfredo Gaspar, estão combatendo a impunidade nesse país. Muitos deputados sobem aqui na tribuna da Câmara do Senado e falam, no país falta educação. Não, primeiro falta combater a impunidade. Porque nós aqui, deputados e senadores, temos uma educação acima da média, um tempo maior nas escolas do que a média do povo brasileiro, e aqui é onde se comete mais crime no Brasil. A gente chega no escopo do Master quando a gente tem quando a gente tem Henrique Meirelles, quando a gente tem Guido Mantega, quando a gente tem Ricardo Lewandowski, que foram espinha dorsal do lulapetismo no Brasil. A gente tem presidente do Banco Central, secretário, ministro da Fazenda, a gente tem ministro da Justiça do Lula, a gente tem Jacques Wagner, a gente tem o ex-governador da Bahia, Rui Costa. Quando chega nessa espinha dorsal, a gente começa a falhar a CPMI e a gente começa, infelizmente, a justiça brasileira a cobertar e proteger as pessoas que têm medo de vir aqui. 5 prisões em flagrantes. Nunca teve isso numa CPMI. 13 prisões. A gente recebeu operadores financeiros, recebedores de propina. A gente recebeu Alessandro Stefanuto, que bateu no peito aqui e falou, tenho lado, eu sou PT, eu sou PDT, recebendo propina, presidente do INSS. A gente tem Lulinha ontem no Jornal Nacional, escancarado, só não vê quem não quer. É muita sacanagem no nosso país. E quando a gente tem uma CPMI dando um voo, que eu espero que não seja um voo de galinha, Mensalão, Petrolão, estão todos livres. A gente vai chegar em 2036 com todos esses personagens, Mão Preta, que sentou aí do Conafer, ligado ao PDT, Sindinap do Frei Chico, 500 milhões agora a justiça bloqueou, irmão do presidente da República, Contag do PT, uma dos responsáveis por fundar a CUT, roubaram 6 bilhões. É um orgulho, na 36ª reunião, nós do Partido Novo, eu estava conversando aqui com um jornalista, falou, Luiz, o Partido Novo é o único virgem. Os operadores financeiros há muitos anos são os mesmos. Entra governo e sai governo, são os mesmos. Pois não, excelência. Roberto Jefferson, Ciro Nogueira, presidentes de partidos, todo no escopo. A gente tem cunhadas de presidente da Câmara recebendo 22 milhões de reais. É um orgulho, presidente Carlos Viana. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Parabéns, Alfredo Gaspar. Desculpa o desabafo. Obrigado. Deputado Evair de Mello. Pois não, excelência. Senhor presidente, quando muitos nos ignoravam, e hoje nós estamos aqui entregando trabalhos extremamente importantes, com a consciência tranquila de quem teve coragem quando muitos preferiram o silêncio. Em 2023, quando quase ninguém falava sobre isso, fomos os primeiros a denunciar o roubo dos aposentados brasileiros. Naquele momento, tentaram nos desqualificar. Disseram que era exagero, que era discurso político, que não existia nada. Mas nós não recuamos. Porque quando se trata de aposentados, estamos falando de pessoas que trabalharam a vida inteira, que sustentaram suas famílias e que hoje dependem daquele benefício para sobreviver com dignidade. E ver que esse dinheiro sendo desviado é algo que revolta qualquer brasileiro de bem. Em agosto de 25, mais uma vez, fomos os primeiros a citar o possível envolvimento do Lulinha nesse esquema. Naquele momento, disseram que nós estávamos ficando loucos, disseram que era invenção, mas o tempo começou a mostrar quem estava certo. A CPMI fez e faz um grande trabalho até aqui. Trouxe documentos, ouviu testemunhas e mostrou ao Brasil que nós estávamos no caminho certo. E a verdade é simples: onde tem fumaça, tem fogo. Hoje não é mais uma denúncia isolada. Hoje é uma investigação séria, com fatos e com responsabilidade.
E eu quero aqui reconhecer o trabalho e a liderança de Vossa Excelência, senador Carlos Viana. Reconhecer a qualidade, a dedicação e o comprometimento do nosso relator, Alfredo Gaspar. A certeza que vocês fizeram um trabalho digno dos brasileiros. É disso que a nossa história e a nossa bandeira honrada dos estados de Alagoas, Minas Gerais, do Espírito Santo do Brasil, espera de todos nós. Honrar os nossos valores. Muito obrigado, Excelência. Deputado Rogério Corrêa. Veja bem, matéria hoje da Folha de São Paulo. Cunhado de Vorcaro, que é o pastor Zetel, repassou 41 milhões na igreja da Lagoinha. 41 milhões. Eu venho falando disso desde novembro, mas a blindagem aqui foi absurda em relação a esse caso. Fabiano Zetel, eu pedi a quebra de rife dele em 25 de novembro de 2025. Falei isso o tempo inteiro e a base bolsonarista protegendo Fabiano Zetel, porque foi ele quem deu 3 milhões para a campanha do Bolsonaro, na conta do Bolsonaro, segundo o presidente do PL, e 2 milhões para a conta do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. 25 de novembro e até hoje nada. Foi preciso que a outra CPI quebrasse o sigilo, porque aqui a blindagem foi absoluta, apesar de eu falar quase toda a reunião. Mais do que isso, André Valadão, requerimento, 25 de novembro de 2025, e não me venha dizer que Valadão é diferente de Zetel, são amigos, e Vorcaro, e todos eles dessa igreja. Eu cansei de falar isso aqui, vou provar quando eu tiver o tempo, quem que era Valadão, que teve até uma BMW paga pelo pai do Daniel Vorcaro, esse que está preso. Quer saber mais? Clava Forte Bank, uma igreja que tem um banco também eu pedi, 19 de novembro de 2025, está aqui os requerimentos, todos devidamente blindados para que isso não viesse. Isso é o Bolsomaster, é o banco do Master, feita a imagem e semelhança do governo Bolsonaro, que teve em Vorcaro, através de Campos Neto, a designação para que esse banco começasse a roubar dos aposentados. 41 milhões que sai hoje é apenas o final de 2024 e início de 2025. É, portanto, a roubalheira dos aposentados no Bolsomaster. E isso é que devia estar sendo, de fato, visto. Mas a blindagem aqui, repito, foi absurda. Deputado Dorinaldo Malafaia. Presidente, não, estamos indo para a finalização provavelmente desse relatório, que será apresentado pelo nosso deputado e relator Alfredo Gaspar, mas tem algo aqui que, para ser coerente nessa CPMI e o relatório ser condigno com a fala do relator sobre coerência, sobre compromisso com a nação brasileira, que tem que apresentar aqui, de fato, algo que não foi pautado, ou foi pautado e foi ignorado, ou bloqueado, que é André Valadão. André Valadão, que é o cérebro da Lagoinha, já teve requerimento, já foi blindado aqui pelo Centrão. André Valadão e seu obreiro Fabiano Zetel e Nicolas Ferreira foram pautados e não aparecem em momento algum sendo foi prorrogado e foi blindado, deputado, foi blindado. Nós queremos saber aqui se constará no relatório do relator Alfredo Gaspar essas figuras que são centrais. Essas figuras são centrais e têm ligação direta do Valadão com Felipe Macedo Gomes, ex-presidente da Mar Brasil, Clube de Benefícios, uma das entidades suspeitas de roubar centenas de milhões de reais de aposentados. Felipe Gomes, integrante do chamado Grupo Golden Boy, que veio aqui. Tem ligações diretas, presidente. Tem ligações diretas. Essa semana foi emblemática. Eu fiquei preocupado, porque aparece essa semana o nome de Vossa Excelência na doação, na entrega de emendas parlamentares para a Lagoinha, que é o objeto central dessa crise que interliga o Banco Master e a crise do INSS. No mínimo, aqui não tem a ver com levantamento de dúvidas sobre a integridade moral do presidente, não, Excelência, mas, sobretudo,
a partir do momento da sua responsabilidade, que, óbvio, Pra encerrar, fica sob Excelência. suspeição. Para encerrar, Então, Excelência. portanto, para finalizar, eu queria apenas trazer essa reflexão, porque um relatório coerente não pode blindar e não pode ignorar o papel da Lagoinha, o papel dos obreiros Zetel e Nicolas Ferreira e André Valadão. Pois não, Excelência. Essa presidência responde às falas do parlamentar da seguinte forma: todos aqui sabem ou deveriam saber qual é o processo para a liberação de uma emenda para assistência social. A emenda de assistência social não é nunca depositada diretamente no caixa dos beneficiados. É enviado às prefeituras, que aprovam um projeto de trabalho e que, quando destinado à compra de materiais, é a prefeitura quem faz a licitação e as compras. Todas as verbas que eu enviei para uma fundação ligada à igreja que eu sou membro foram manipuladas pelas prefeituras das cidades e fiscalizadas pelo Ministério Público. Em 2019, ou seja, há 7 anos, essa emenda foi enviada e fiscalizada e aprovada. A questão dos requerimentos desta CPMI. Todos os requerimentos que têm a ver com a nossa investigação estão sendo votados. O problema, Excelência, é que eu, como presidente, tenho de todas as maneiras evitado aqui e respeito o embate político, porque há lados aqui, cada um defende o seu. Mas essa investigação é sobre o INSS. Há deputados aqui com requerimentos que deveriam estar em outra CPMI e que, inclusive, teve o sigilo do senhor Fabiano Zetel quebrado. Nós estamos pedindo hoje o compartilhamento e lá não foi retirado de ninguém. Por quê? Porque lá é o local correto de investigação. Terceiro ponto, e eu tenho declarado aqui, 6 igrejas apareceram nas nossas investigações. 6 igrejas. 3 delas têm todo o sinal de lavagem de dinheiro porque receberam grandes valores nas contas. Os 3 sigilos bancários, fiscal e os RIFs foram quebrados dessas igrejas e entregues a vossas excelências. Ninguém falou absolutamente nada. Outras 3 igrejas, incluindo a Igreja Batista da Lagoinha, todos os envolvidos investigados que fizeram doações, porque não há nenhum sinal de lavagem de dinheiro, é preciso colocar isso aqui, o problema é um discurso político. Todos os investigados, inclusive os Golden Boys, estiveram aqui em sua parte ou tiveram o sigilo quebrado. Os sigilos estão aí. Qual foi a ligação? Sobre a questão do senhor... Não, Vossa Excelência falou agora sobre a ligação do senhor Fabiano Zetel. É preciso colocar aqui na mesma reportagem do Estado de São Paulo, está claro lá que o senhor Fabiano Zetel usava o nome da Igreja Batista da Lagoinha, mas tinha um CNPJ separado, toda uma prestação de conta separada e não há qualquer contaminação com a Igreja Lagoinha Matriz, porque não foi identificado nenhuma ligação no trabalho. E eu volto a dizer com muita tranquilidade, doei das minhas emendas para uma fundação que todos os anos gasta 10 milhões de reais em recuperar pessoas moradoras de rua, dependentes químicos. Só num asilo que eu sou benfeitor, são 80 idosos sem qualquer tipo de renda e vou continuar doando, Excelência. Porque existe algo chamado Ministério Público nesse país que nos investiga e nos investiga em profundidade. Portanto, eu não tenho a menor preocupação sobre as falas que estão aqui, porque tudo que eu faço em cima do telhado. E graças a Deus, eu não respondo a um processo, porque tudo que eu faço é transparente com dinheiro público e responsabilidade. Então eu entendo que aqui se tenha lado, que o pastor tenha dado dinheiro para quem quer que seja, isso aí é da política. Agora, quando se levanta suspeitas, tem que se colocar corretamente a informação, porque já teve deputado aqui desmentido por foto falsa. E vai ser desmentido pelos fatos que estão aí à disposição de qualquer fiscalização. Coronel Crisóstomo, com a palavra. Coronel Crisóstomo, depois você, deputado Marcelo Varrata. Perfeitamente, senhores. 2 minutos. Eu agradeço a deferência do Coronel Crisóstomo, até porque eu entendo que é o momento justamente, presidente, de mostrar como reagem a Vossa Excelência aqui os membros do governo. Porque Vossa Excelência teria todo o direito, aliás, foi um acordo feito, de manter o policial Rogério Guilho na pauta hoje, que ia trazer aqui, se sentar naquela cadeira, informações muito importantes sobre participação de membros desta CPI para tentar fraudar os nossos trabalhos. E Vossa Excelência
não manteve na pauta. Eu acho, senhor presidente, que o senhor deveria recolocar na pauta, porque é assim que o governo age. O governo do PT, a base do Lula, vem aqui nos acusar de fazer o que eles fazem. O tempo todo, falar em blindagem, que nunca se blindou tanto. É verdade, mas quem blindou foram eles. Aliás, é importante lembrar que no dia 4 de dezembro de 2025, Fabiano Zettel estava junto num bloco onde estavam as instituições financeiras, e sabe quem blindou, senhor presidente? Foi o PT, foi o PDT do Volney, foi a turma da base do governo Lula. O nosso senador Girão pediu lá na CPI do crime organizado, por meio de um requerimento, os sigilos e a vinda do Zettel, porque aqui o PT blindou, e agora eles vêm com esse discurso. Esta CPI, senhor presidente, só está funcionando porque nós queremos que ela funcione, porque Vossa Excelência está trabalhando, porque o relator está trabalhando, porque a oposição ao Lula está trabalhando. Eu me recuso a estar aqui num clima de encerramento de trabalho. Estão tentando matar a CPMI por inanição. Inanição. Semana após semana, dia após dia, é depoente que não vem porque tem habeas corpus, é o PT blindando Lulinha, irmão do Lula, marqueteira do Lula, toda a turma em volta da família, e Vossa Excelência é questionado aqui. Todos nós podemos ser questionados, mas a hipocrisia aqui, senhor presidente, grita, fala muito alto. Por isso, quero aqui, encerrando, senhor presidente, agradecer Vossa Excelência ao relator por terem entrado com mandado de segurança junto comigo, e espero que André Mendonça faça justiça ao país e prorrogue os trabalhos da CPMI. Apesar daqueles que dizem que querem investigar, mas não querem a continuidade dos trabalhos aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Senador Exalci Lucas. Não, é o Crisóstomo. Ah, não, trocou, perdão, deputado. Alô, Rondônia. Presidente, tem uma lista grande de inscritos? Tem, sim, senhor. Depois dele tem senador Exalci... Não, até não temos muito, não. Temos Exalci Lucas, Lindbergh Faria, Maurício Marcon, Alencar Santana, Duarte Júnior e o senhor. Muito obrigado, presidente. Aí, deputada Bia Kicis também. Senador... Alô? Tá. Tá ouvindo? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!